E teve frieza o goleiro também, você falou do Hugo. Ele fez uma bela defesa ali no chute do Di Maria e depois os caras enchendo o saco dele de novo com o negócio de racismo. Alemão, e o cara teve frieza pra suportar aquilo. E a gente precisa, porque assim, eu tô cansado de ver lançamento de Sul-Americana e Comebol. O presidente da Comebol, aquele Teletubbies baixinho Alejandro. E ele fala, vamos aceitar racismo. Nós vamos trabalhar contra o racismo. Gente... Reúne os caras no meio do campo. Eu não tô falando porque é na Argentina, não. Tô falando geral. É uma outra situação que aconteceu, tá certo? E tem as imagens. A gente não pode nem falar, outra vez o Hugo Souto tá valorizando. Não, tem imagens sobre isso daí, sobre o que aconteceu ontem. E sabe o que vai acontecer? Nada. Você sabe o que vai acontecer? Porque não é crime. Isso. Então, assim, é uma coisa constitucional do país. Na Argentina, questão cultural, que blá, 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 blá. Então, assim, mais uma vez falando da hipocrisia. Então, a Comebol, ou ela se manifesta de fato... Firmemente, a palavra é essa mesmo, Alemão? E a gente tem aí o Hugo falando sobre isso, sobre esse episódio. Vamos ouvir, põe aí. Toda vez que a gente joga aqui acontece isso. Acho que muito explícito. Não só eu ouvi, todo mundo que estava perto do gol ouviu. Aconteceu desde o início do jogo, do aquecimento, já estava acontecendo. Os jogadores até me pediram desculpa pela atitude da torcida. Externar aqui o meu agradecimento a eles, que não foi uma atitude dos jogadores da equipe do Rosário, foi uma atitude da torcida, que infelizmente acontece com frequência e a gente tem que tentar se manter focado no jogo para que isso não afete. Não sei o que passa na cabeça deles. Não sei se eles acham que eles são mais do que a gente, são mais humanos que a gente, são melhores do que a gente, mas eu espero que um dia isso mude de verdade e que eles possam pôr a mão na consciência e entender que eles não são melhores que ninguém. Todo mundo aqui é ser humano, tá todo mundo lutando pelo que quer, pelo que sonha. Eles estão fazendo a festa pelo time deles. Quando eles forem lá no Brasil, a nossa torcida com certeza vai fazer uma festa até melhor, mas não vai acontecer isso. Então eu espero que alguém, como é bom, possa se movimentar para que isso um dia acabe de verdade. Alemão. Aí não vai acontecer nada. Mas aí tá. Infelizmente. A Comebol, a gente tá criticando a Comebol, mas é muito complicado. Tem uma situação muito complicada. Quando qualquer brasileiro vai viajar para fora, para outros países, é necessário conhecer a legislação para respeitar as leis desse país. A Comebol, ela pode agir na esfera desportiva, concordo com o professor, mas o braço dela não alcança... Mas ela não age, nem na desportiva. Mas a esfera desportiva, ela pode fazer o quê? Punir com... Mas ela não pune como deveria. Sem torcida, pode até tirar ponto, Lelê. A multa, Portugal, a multa por racismo, que eles tanto pregam que é inadmissível, que não pode acontecer, a multa que eles aplicam por casos de racismo é menor do que a multa se você não colocar uma plaquinha de patrocinador. Isso é um absurdo. Eles têm que punir de forma exemplar. Perfeito. Já que eles acham que o racismo, e realmente é, né, um caso pra se enojar, um caso pra você chamar toda a atenção e acabar de vez com essa porcaria, já que eles acham isso realmente, como deveria ser, eles têm que punir de forma exemplar, eles não punem. Mas é uma pena, aí que tá, Lelê, é uma pena que a gente tá conversando aqui, eu concordo plenamente com você, mas a gente tá falando do âmbito desportivo. O problema é uma legislação argentina que não criminaliza esse tipo de comportamento. Não, tudo bem, porque mas eles têm que fazer o que tá ao alcance deles, eles não fazem. Então, eu acho que, cara, a gente tem que fazer o seguinte... Punir, tirar ponto, jogar sem torcida, fazer de tudo no âmbito esportivo. Agora, é uma pena, pra mim, que no âmbito criminal, isso não sei, porque aqui no Brasil, quando eles vêm, tem esse tipo de comportamento, e posso falar, existem jogos de times brasileiros que também, infelizmente, acontece a mesma coisa. E o cara tem que sair preso. Isso é crime. Então, agora, aqui dentro do país, saiu, infelizmente, pro Paraguai, pro Uruguai, pra Argentina, pro Equador, pra Colômbia, não é crime. E por isso eles se sentem confortáveis em continuar com esse tipo de comportamento. Mas, então, é uma merda. O que a Letícia está dizendo, eu concordo com ela 100%. Então, a Comebol, quando vai começar uma competição, que é bonito, faz aquela torcida, joga pra torcida. E faz aquela hipocrisia, bota no telão lá atrás, não ao racismo, porque a Comebol vai agir, não vai fazer nada de novo. Então, eu acho que nós falamos tanto de hipocrisia aqui hoje, né, Alex? É mais uma hipocrisia da Comebol, tá certo? Não é a primeira e não vai ser a última. Não vai ser a última, ok? E a Comebol, é o que a Letícia falou, vamos punir aí, a multa é $5 mil, vocês estão de brincadeira. Entendeu? Então, uma multa de $5 mil... $100 mil, tá? 100 mil, tá? 500 mil reais. Não é uma multa que vai atingir. Só acho que precisam os clubes também, aí vai uma crítica, não só o Racing, mas quem for. Os clubes têm que fazer o que foi feito na Europa, gente. É o seguinte, com as câmeras de hoje, Maurício, identifica quem é. Fulano. Não entra mais
Nós falamos aqui, o que salvou o futebol inglês, ou uma das coisas, foi que os caras que eram hooligans, que faziam o diabo dentro do estádio, não pode levar hoje a neta dele num jogo de vôlei infantil. Não entra. Enquanto deixar o cara entrar, porque, vamos lá, o alemão falou em 100 mil dólares de multa pro Racing. O que Rosário. Desculpa, pro Rosário. Sim. O que ameaça? O que mudou na vida desse anormal, desse débil mental isso? Nada. Mas o clube só vai agir dessa maneira, professor, quando ele sentir dano técnico ou financeiro. Isso. A coisa tem que ser feita, não vai poder entrar, vai perder renda, vai perder... Mas ele vai pagar a multa, sim, mas aí que tá. Conforme o dano não é tão grande, pra ele tanto faz. E aí que tá o problema, que não é criminal. O cara não vai... Ele sabe que ele pode fazer o que ele quiser ali, que não vai sair preso. Aqui no Brasil, graças a Deus, né? E graças às leis também, se teve consciência de criminalizar. Mas eu agora, concordo com você que a lei tem que avançar para os outros países também. Porque lá é riso. Então, só que ainda assim, a Comebol pode agir melhor no âmbito esportivo. Mas se isso fosse em conjunto, Lelê, a legislação do país com a lei desportiva, o cara tinha que sair preso. E aí o bicho pegava. É porque lá não é lei como é aqui, porque eles não falam... Lá, o racismo que nós vemos aqui não é o mesmo que eles veem lá. Pra eles é cultural. Pra eles é cultural e não é porque é negro, pele negra. O brasileiro, pra eles, não é macaco por causa da pele negra. É comportamental. É porque ele imita o americano, a vida inteira imitou o americano como um macaco. E no futebol eles têm um discurso que as torcidas daqui imitam que eles cantam lá, não tem música. Então o macaquito que eles imitação, falam, né? é por imitação. Comportamento do macaco de circo, praticamente. Aquele problema que teve com o Palmeiras Sub-20 contra o Cerro Porteño na Libertadores, do Luigi, o primeiro alvo no campo ali não foi o Luigi, foi o Figueiredo. Foi o Figueiredo. Que é mais branco que você e eu. Agora foi jogar lá no Ceará. E foi chamado de macaquito. E ele foi chamado de macaco. O Luigi não. Mas é que não são só esses casos, né? Não, Existe sim muito tem os racismo. outros também. Tanto é que a gente vê na Argentina direto. Esses dias teve um programa lá, o BBB deles lá. Chegou uma negra pra participar, os caras falaram, nossa, ela acabou de desembarcar do navio de escravos. Negreiro, o rapaz da Mas aí ela foi retirada do programa. Sim. Mas, infelizmente, ela tinha que ter saído de lá presa, Lelê. Eu acho que tem que mudar. Como chama o garoto Mas não pode se meter na legislação do país vizinho, né? É uma pena. Que chama de novo o Messi? O garoto que é negro. O jogador que da base Kiki. É o Kiki. Ele já tá na base passando. Ele tá passando já racismo na base. É o Kiki? É o Kiki, alemão. Confirma, Maurício, é o Kiki. Ele foi convocado, inclusive teve minutos com a seleção. No Kiki. No Kiki, vai. No Kiki. Já foi? E o que tem a ver com isso? E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.